A Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou ontem uma audiência pública da Comissão de Transporte, Comissão e Obras Públicas para a discussão da criação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais, uma autarquia estadual análoga à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Para entender sobre de fato, né, o que significa isso, para falar sobre esse assunto, a Nova Brasil recebe o deputado estadual do União Brasil, Rodrigo Lopes. Rodrigo, bem-vindo à Nova Brasil. Muito obrigado por vir falar com a gente sobre essa novidade aqui em Minas Gerais. Obrigado, Felipe. Obrigado aqui, recepcionado pela Nova Brasil, também ao Paulo, a todos que nos acompanham pelos microfones aqui da Rádio Nova Brasil. Uma grande alegria poder falar com vocês e trazer um pouquinho do trabalho dessa semana na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Tá certo. Deputado, o senhor tem sido um dos parlamentares que apoiaram, né, a criação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais. Quais os pontos específicos o senhor acredita que a agência poderá melhorar na gestão das rodovias estaduais? Felipe, nós fomos surpreendidos aí, né, assumindo o nosso mandato, com uma concessão realizada pelo governo do estado de Minas Gerais das rodovias, né, o lote sul de Minas, que pegou aqui a BR-459, 146, a MG-290, a MG-455, são as rodovias que circundam aqui Andradas, Poços de Caldas, Ouro Fino, região de Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Paraisópolis, e nós fomos, né, surpreendidos aí com um processo licitatório que o edital não foi referendado por uma agência reguladora, até porque a agência reguladora não existia, e a população se sentiu aí lesada pelo valor dos pedágios, pela condição com que as rodovias foram assumidas, e estamos aí há mais de um ano sendo cobrado pedágio, e a gente só conseguiu ver de fato algumas ações sendo feitas aí nos últimos 3, 4 meses, depois de muita cobrança. Desde o ano passado, em outubro, assim que começou a cobrança, a gente tentou dialogar com o governo, tivemos uma ação bem ostensiva. A deputada Maria Clara é vice-presidente da Comissão de Transportes, ela e eu protagonizamos aí esse trabalho de luta pela regulação e para que as concessões fossem feitas de uma maneira mais responsável e, acima de tudo, com transparência. Sim. Então, ela tinha um projeto de lei, eu um outro projeto de lei, só que a prerrogativa de iniciativa era do governo do estado. Os nossos projetos eram autorizativos, que a gente entrou até no sentido de provocar o governo para que enviasse o projeto à Assembleia. Ele enviou o projeto começa a tramitar. Ontem foi a primeira etapa, foi uma audiência pública, onde nós ouvimos a NTT, ouvimos o setor de transportes, ouvimos os representantes das concessionárias, ouvimos os representantes da população no que diz respeito a essa estruturação. O projeto vai caminhar agora pela Comissão de Constituição e Justiça, depois vai passar pela Comissão de Administração Pública, vai passar pela Comissão de Transportes para efetivamente chegar ao plenário. Então há uma expectativa de que o projeto seja votado pelo menos em primeiro turno ainda esse ano e que possa tramitar no máximo no início do próximo ano, essa agência entrar em funcionamento. Não é uma agência para atender o governo Zema, é uma agência para atender todo o estado de Minas Gerais. Então esse é o compromisso, né, da Assembleia em estar caminhando com isso, até de maneira preventiva a novas concessões e para que problemas como aconteceram aqui na concessão da região não aconteçam novamente. Certo. Deputado, quais os principais desafios que o Estado enfrenta hoje no modelo de concessão das rodovias à iniciativa privada? O senhor acredita que essa agência pode solucionar esses problemas? Eu percebo como os principais desafios do Estado a questão da modelagem das concessões, né? Concentrar a modelagem da concessão, concentrar os investimentos nos primeiros anos, isso é essencial para que a população não se sinta lesada dentro do projeto. E o grande desafio que tem é chegar à viabilidade econômica da exploração da rodovia, de maneira em que ela dê condições de sustentabilidade para as concessionárias e, ao mesmo tempo, ela não seja onerosa com tarifas elevadas para o cidadão. Hoje, o que tem acontecido, infelizmente, isso, né? Por exemplo, a nossa região 9,20 passou para 9,60, a região de Varginha está pagando mais de R$14 o pedágio, região Triângulo Mineiro mais de R$14. Então, são valores onerosos que, se comparado às rodovias do estado de São Paulo, a qualidade da nossa rodovia é muito inferior e a gente está pagando pedágio igual ou até superior a rodovias duplicadas do estado de São Paulo.
Certo. A criação de uma agência reguladora, né, gera dúvidas sobre custos e estrutura, né? Como que o senhor avalia a proposta que essa estrutura seja feita sem aumentos de despesas, realocando recursos da secretaria, né? Enfim. Bom, o que acontece hoje? O Estado está no momento de regime de recuperação fiscal, né, que foi aceito aí pelo governo federal, esse processo de regime de recuperação fiscal. O Estado não pode criar despesa nova, ou seja, para criar agência reguladora ele está tendo que extinguir outros cargos, né? E lá não é cargo específico, são valores, é como se fosse um crédito que tem, cada cargo corresponde a um crédito, então ele tem um valor X de crédito que está sendo extinto de outras secretarias para que possa contemplar. A princípio é uma estrutura bem enxuta da agência reguladora, apenas com 3 diretores, e aí tem uma outra equipe, e tem uma equipe técnica do próprio DR, que o DR não faz mais execução de obras, ele tem feito por terceirização. Então tem servidores de carreira da própria CEINFRA, DR, que da parte técnica serão remanejados. E assim, o que se espera de tudo isso, Felipe? Por exemplo, a tecnologia do Free Flow. O Free Flow é aquele portal que cobra o pedágio sem a cabine, né? A função que ele está hoje na MG 459, que vai de Ouro Fino a Monte Sião, é muito mais para substituir uma cabine pedagiada. Sim. Foi uma experiência. Mas o verdadeiro sentido do Free Flow é para que o contribuinte pague pelo quilômetro rodado. Então, para que ele efetivamente funcione, o ideal seja que tenha um portal desse a cada 10 ou 20 quilômetros, que aí você vai sair daqui a Santa Rita, mas se eu vou até em Ibitura, eu vou pagar só o trecho de Andradas a Ibitura, eu não vou pagar o trecho inteiro tudo, né? de 9,20 para daqui a Poços de Caldas. Se eu vou daqui ao Belvedere, o ideal é que tenha um portal desse no meio que me cobre somente o trecho que eu percorri da rodovia. Então esse é um dos temas que a gente está lutando, porque se a gente tiver a aplicação desse Free Flow na maneira correta, a gente vai beneficiar as pessoas que se deslocam nos pequenos trechos, que hoje é a grande cobrança. A pessoa que mora aqui no Belvedere e precisa atravessar no sítio do outro lado do pedágio, ele está pagando 9,20. Bem como quem sai de Andradas e vai a Poços de Caldas. Então é injusto com quem está ali do lado. Então a regulação, ela tem esse papel. O desconto do usuário frequente está injusto da maneira que está sendo cobrado, porque ele não é o mesmo valor para todas as praças de pedágio. Cada praça é um percentual específico. E aí, por exemplo, a nossa praça aqui de Andradas a Poços de Caldas é a que tem o menor desconto. Então a pessoa que está indo de Poços a Andradas, vindo de Poços a Andradas ou indo de Andradas a Poços, está pagando o menor desconto de toda a concessão. Se a tarifa é igual em todas as praças, por que o desconto é diferente? Né? Então é um questionamento. A agência reguladora vai nos ajudar a fazer a contrabalanceamento aí desse contrato. Certo. Deputado, Minas Gerais tem uma extensa malha rodoviária, né? Muitas vezes considerada insuficiente e até mesmo mal conservada. A gente tem essa... quando a gente está no estado de São Paulo, a gente passa, a divisa já entra no estado de Minas, a gente consegue, é notório, né? Isso. O que o senhor vê como prioridade para melhorar a infraestrutura de transportes do estado? Bom, primeiramente... Será que tem que privatizar tudo para ficar boa? O governo precisa concentrar os investimentos, né? O estado de Minas Gerais tem 22 mil quilômetros de estradas pavimentadas, sem contar as federais que não foram estadualizadas, e sem contar as estradas de terra, né? As municipais. Então, o Brasil passa por Minas Gerais no que diz respeito a transporte rodoviário. Então, o governo precisa concentrar isso. Eu vejo o processo de concessão como um caminho. Sozinho ele não vai resolver. Agora, o governo precisa criar uma estratégia de longo prazo, porque se ele está privatizando, ele precisa criar mecanismos de compensação do cidadão. Você vai olhar o estado de São Paulo hoje, já tem um mecanismo de desconto de PVA. Principalmente carros mais antigos já não pagam mais IPVA. Né? Então, uma série de compensações que o estado de São Paulo fez na medida em que ele privatizou. Porque não é justo você pagar o IPVA mais o pedágio. Então, são questionamentos. Não é justo pagar um pedágio de 9,20 e andar numa rodovia como a de Andradas a Santa Rita, que não tem acostamento, que não tem terceira faixa nas áreas específicas. Então, assim, eu percebo que o cidadão no dia a dia... ele sabe fazer uma avaliação entre ter uma rodovia esburacada, como a gente tinha rodovia aqui de Ibitura de Minas, e ter uma rodovia melhor. Muitas vezes ele vai preferir, né, o pedágio do que propriamente o pneu estourado, o carro danificado, uma série de coisas. Agora, pagar por isso e não ter uma contraprestação que corresponda ao valor que você está pagando é injusto.
né? Então Sim. é essa discussão que nós precisamos ter, que nós precisamos construir, e é isso que Minas Gerais precisa ter, de transparência com o cidadão. Por exemplo, quando vier privatizar aqui esse trecho, eles falaram para a população, na audiência pública, para os prefeitos, para os vereadores, diversos serviços, que ia ter terceira faixa subindo para Santa Rita, que ia ter a rodovia do contorno de Andradas. Aí eles viram que isso não coube dentro do orçamento, eles simplesmente tiraram esses investimentos e não voltaram aqui para falar com a população. Então faltou transparência. Então a minha posição hoje perante o governo, e eu falo isso com muita tranquilidade, que eu sou base do governo Zema por opção, não tem subserviência, é apresentar as críticas que tem que ser apresentadas, mas também apresentar os caminhos. Quando tiver um problema da contorno, não está na concessão, como vai fazer? Eu fui atrás buscar o dinheiro. Agora, pode apontar quantos dos 77 deputados da Assembleia trouxe 20 milhões de reais do governo federal para aplicar em uma obra em Minas Gerais. Geralmente o deputado vai pedir ao governo. Então nós fizemos uma ação nesse sentido e a gente segue com proatividade. Não apenas criticando. Eu sou respeitado hoje no governo, não é porque eu só apresento crítica, mas eu procuro também construir soluções e alternativas. Certo. Deputado, o senhor citou aí a questão de vicinais, né? Eu não estava nem aqui na pauta, mas eu vou te perguntar sobre aquela estrada, né, que liga Caldas a Andradas ali pelo Belvedere. O senhor citou o Belvedere. Como é que fica aquela região ali? É responsabilidade dos municípios? Seria de Andradas e Caldas? O Estado pode ajudar? O senhor pode intervir? Como é que fica? Felipe, eu falo isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, por que é importante ter um deputado na região? Por que é importante ter um deputado da cidade? E a resposta é isso, é uma obra que foi começada pelo governo do estado lá atrás, que o governo Azeredo começou, o governo Itamar parou, só que não teve uma ação de um deputado à época para tornar aquela estrada uma estrada estadual. Tem um monte de estrada estadual de terra, que o Estado tem que fazer manutenção dela, e isso força naturalmente o Estado a pavimentar, porque é responsabilidade dele. Tem um monte aí na região, Sim. Bom Jesus da Penha, tem até federal de terra que eles estão pavimentando. E nós não tivemos na época uma liderança que se preocupou com isso, ou seja, mudou-se o governo, a estrada continuou sendo municipal, a dor de cabeça é dos municípios de Andradas e Caldas, e não há hoje, nos planos do governo, nenhuma perspectiva de pavimentação. Então, ou seja, um problema lá de trás. Agora, nós temos que começar a construir uma solução. Nós precisamos ligar Andradas a Caldas por dentro? Precisamos. Precisamos ligar Andradas a Ouro Fino por dentro? Precisamos. São projetos que vão acontecer de forma imediata? Eu seria mentiroso se eu viesse dizer aqui que sim. Nós precisamos colocar isso nos planos do governo para acontecer dentro das próximas 2 décadas, e é isso que eu tenho feito. Até porque o trabalho, por exemplo, da Contorno não é uma coisa simples, porque não tinha projeto aprovado dos 2 trevos, não tinha as rotatórias, nós tivemos que começar do zero, apesar da obra ter sido começada, mas ela não tratou disso lá atrás. Então é isso que a gente tem feito, procurado começar as coisas do jeito certo, com planejamento, né, com estruturação, para que aconteça. A Contorno será uma realidade. Essas outras obras, Pocinhos e Ouro Fino, são obras a serem colocadas dentro das prioridades do governo, e nós estamos lá trabalhando por isso. Certo. Deputado, a oposição ao governo Zema, né, é contra, né, tentou instaurar uma CPI para investigar possíveis conflitos de interesse entre os contratos de concessão e o ex-secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato. Como é que o senhor vê isso? Bom, eu não tenho nenhuma simpatia pelo ex-secretário Fernando Marcato, porque ele veio aqui em Andradas e mentiu pro nosso povo, enganou o nosso povo dizendo que a Contorno veio aqui, fez vídeo lá no trevo da Casa Geraldo, fez compromisso. Então alguém que não tá mais no governo, mas se ele tiver qualquer tipo de envolvimento, eu espero que ele seja punido, porque Andradas principalmente foi muito prejudicado pela maneira com que ele conduziu esse processo. Agora, de maneira geral, a gente tem que compreender a concessão como um mecanismo, né, feito e não adotado pelo governo A, governo B. Nós temos um governo federal que é do PT, que inclusive a base hoje de oposição ao governo de Minas é do PT, só que o governo federal está fazendo concessão. Fez concessão da BR-040, ligando Belo Horizonte até Juiz de Fora, fez a 040 ligando Belo Horizonte até a divisa com o estado, né, de Goiás ali, fez concessão, tá fazendo concessão da 381,
ligando ali Belo Horizonte a Governador Valadares, ou seja, o estado de São Paulo é governado pelo Republicanos, que também trabalha com as concessões, Minas Gerais pelo Novo, Brasil pelo PT, todos os governos estão buscando a alternativa das concessões. O que nós precisamos é ter bons modelos para que o cidadão tenha tarifa módica e não pague um preço sem um serviço adequado. Certo, então falando de tarifa, com a concessão das rodovias, os valores dos pedágios têm gerado polêmicas, né? Qual a sua visão sobre melhorar a forma de regulamentar os preços e as condições de pedágios nas estradas estaduais? Mais até que opinião, o que eu mencionei aqui, o free flow é uma grande solução. Você colocar os portais a cada 10 ou 20 quilômetros e na medida em que o carro passou a ler a placa, ele vai registrar onde você entrou e onde você saiu da rodovia. E com isso, você vai pagar por cada trecho. Então, por exemplo, se o trecho hoje de Jacutinga a Pouso Alegre ele tem 2 pedágios de 9,60, então, ou seja, se ele tiver ali 10 pórticos, você vai pagar uma média aí de R$2 por cada pórtico que você passar. Então, se você andar de Jacutinga às Caneleiras, de Caneleiras a Ouro Fino, de Ouro Fino em Confidentes, você vai pagar proporcional ao trecho que você andou. Então, ou seja, você vai ter um valor mais acessível. Agora, para quem faz o trecho todo, como os caminhões, é uma alternativa mais complicada, mais complexa. Mas eu falo que o pedágio ele afeta de maneira mais direta, principalmente as pessoas que vivem no local. É óbvio que o preço do ovo, do pão, do feijão, do arroz que chega no supermercado, ele chega mais caro, porque o pedágio também é contabilizado no valor do frete. Então é muito importante dizer, todos são afetados pelo pedágio, mas quem vive nas imediações é mais afetado, porque além dele consumir, ele ainda paga também pelo veículo que ele tem. Então a alternativa é essa, procurar ter os trechos, com free flow, pagando pelo trecho percorrido e buscar as receitas acessórias. Mas ele está dentro desse contrato de concessão ou teria que colocar? O free flow não foi contemplado. No entanto, o governo já fez um aditivo para colocar entre Monte Sião e Ouro Fino. É o primeiro de Minas Gerais, sim, entre Monte Sião e Ouro Fino. Então, inaugurou recentemente. Exatamente. Ali, na verdade, não foi nem com esse objetivo. É que a praça de pedágio tinha sido projetada entre o bairro dos Peitudos e Ouro Fino, ia separar o bairro da cidade, como separou Caneleiras de Ouro Fino. E aí houve um grande movimento, nós inclusive participamos disso, e para colocar o pedágio depois do Peitudos, teria que ser numa área de curva, que não contemplava tecnicamente uma praça de pedágio. E aí fez a opção pelo free flow, uma norma técnica para não ter o risco de acidente e tal. Foi uma alternativa que foi contemplada. Os contratos, eles têm de 30 a 35 anos de concessão. Sim. As tecnologias evoluem em 3 décadas. Então, por isso que a agência reguladora é fundamental, porque os contratos têm que ser repactuados no decorrer da sua execução. Então, diante disso, o free flow, ele pode substituir as praças presenciais. Isso traz economia para a concessionária. Então, isso fecha o valor lá na frente. Então, ou seja, o cidadão ganha de um lado, a concessionária ganha de outro, e no final melhora para todo mundo. Então esse deve ser o objetivo de uma concessão. Tá certo, deputado, nosso tempo tá estourado, mas é muito bom a gente falar para os ouvintes, esclarecer essas questões que o senhor tem pautado, observado lá na Assembleia. Para a gente encerrar, eu vou te fazer uma pergunta, como é que o senhor já vê o cenário para 2026? As eleições municipais passaram, enfim, agora eu quero... Porque já tem gente pensando em 26, Eu queria saber se o senhor já está pensando em 26, como é que está o tabuleiro? Esse debate político, ele é sempre importante, E as pessoas têm que saber, Quem está pensando, quem não está pensando, é óbvio. Eu sou um deputado estadual de primeiro mandato, sou pré-candidato à reeleição em 2026, porque acredito que a nossa região precisa manter essa representatividade. No cenário estadual, eu vejo hoje o Matheus Simões, que já foi praticamente lançado como pré-candidato à sucessão do Zema pelo Partido Novo. O Cleitinho se colocou à disposição do Bolsonaro para disputar, então vai haver aí uma disputa entre um candidato do Zema e outro do Bolsonaro em Minas Gerais, e o centro e a esquerda, possivelmente cada um tem um candidato. Então eu vejo um cenário com pelo menos 4 candidatos disputando, um pelo centro, um pela esquerda, 2 da direita, isso com certeza vai levar um segundo turno, que vai ser o momento do debate. Cenário nacional, a gente vê também o Ronaldo Caiado com o Ratinho Júnior, por um lado, Bolsonaro
Com a Michelle, ele próprio é um filho, do outro lado o Lula, ou seja, nós temos um cenário aí muito parecido entre direita e esquerda, e só o tempo vai dizer o que vai acontecer. Mas a gente deve ter eleições polarizadas novamente aí no Brasil. Rodrigo Pacheco, sai como governador ou não? Não vejo o Rodrigo com essa ambição. O Rodrigo é um cara que cumpriu um belo mandato de deputado federal, está cumprindo seus 2 mandatos à frente da presidência do Senado, encerra o mandato de senador daqui a 2 anos. Sim. Rodrigo é um nome da política sério, honesto, uma pessoa que ele pondera, óbvio que ele é prejudicado porque a ponderação não agrada os extremos, então desagrada e a gente as duas vive pontas. Nesses extremos, infelizmente. Exatamente. Né? O momento onde se estremece, quem é ponderado não é bem visto. Rodrigo é um cara que não tem processo, ele não precisa financeiramente, né, da função que ele exerce, e não precisa de foro privilegiado. Então é uma pessoa que eu acredito que entenda a oportunidade, é um nome que pode estar no cenário com um possível candidato a governador, até presidente da República em algum momento, mas não vejo o Rodrigo mais disputando nem deputado, nem senador. É uma pessoa que cumpre um belíssimo papel aí, amigo que eu tenho, né? Uma pessoa que tem um respeito pela nossa cidade e região e que com certeza é um grande quadro da política nacional. Tá certo, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Nova Brasil Mantiqueira. Sempre que o senhor tiver alguma demanda, o senhor sabe que as portas estão sempre abertas para levar a informação para a população de toda a nossa região. Obrigado, Felipe, obrigado a todos os ouvintes. Deixo o convite, depois até posso pedir para alguém da assessoria vir falar em outro momento, do encontro que vai ter dia 22 a respeito da conexão dos nossos produtores rurais com o Ministério do Trabalho para evitar futuras fiscalizações ostensivas que possam prejudicar o nosso produtor rural. Nós conseguimos e teremos esse evento próximo dia 22. Nossa equipe está à disposição para falar sobre isso. Tá certo, com certeza a Nova Brasil vai estar lá e a gente vai estar abordando esse assunto nas próximas edições.